Fala pessoal, mais uma edição do Prosa Boa Podcast. Já quero falar para vocês assinar aí o canal, pôr no sininho para receber as mensagens, tá? E hoje eu tô recebendo uma mulher aqui, jovem, uma nova geração de mulheres empoderadas. Essas são, no meu ver, empoderadas, né? Filha do nosso ex-ministro Marcelo Álvaro, né? E veio para ter um papinho com a gente hoje. Né, já vou contar nada não, vocês ficam de boa aí, tá? Então, Amanda, seja bem-vinda, tá? É um prazer receber você aqui, conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho de você. Muita gente pediu para que você viesse, então fica à vontade para se apresentar aí. Obrigada, eu que digo que é um prazer participar aqui do podcast com você, que foi aclamado, né, pelo Brasil inteiro. E agora uma das grandes personalidades, tanto no vôlei quanto na política do Brasil. Então, eu que agradeço. Meu nome é Amanda Teixeira Dias, sou influenciadora política no Instagram, a gente faz umas postagens, né? E apoiadora do presidente Bolsonaro, defendo pautas como conservadorismo, cristianismo, defesa da família, também direito das mulheres, sem ser feminista, porque a gente não precisa ser feminista para falar de direito das mulheres. E estou agora mais engajada no assunto política. Desde que eu nasci, eu já estive bem perto disso, mas agora eu acompanho mais de perto. Não, fantástico, fantástico. Graças a Deus você não é feminista, porque, né, eu costumo dizer, Amanda, que a maioria das conquistas das mulheres mais importantes no mundo não foi nenhuma feminista que obteve, foram mulheres assim como você, né? E o que te levou, né, a fazer parte da política, querer mexer com política, né? Obviamente você já vem de berço, mas algo te motivou além do seu pai ou foi só seu pai mesmo? Desde que eu sou criança, eu ouço muito bem falar do meu avô. Meu avô era político. E as pessoas sempre elogiavam muito meu avô comigo. Então, eu sempre tive uma relação boa com a política e também um pensamento bom. Porque hoje, infelizmente, o brasileiro, pelo senso comum, não gosta de política. E quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta, infelizmente. Então, diferente da maioria das pessoas, eu sempre vi a política como uma coisa boa, não como uma coisa ruim. E aí, quando eu conheci o trabalho do presidente Bolsonaro enquanto deputado federal, eu me identifiquei ainda mais, porque eu vi que você pode ser verdadeiro, pode ser uma pessoa espontânea, ter o seu jeito, não precisa mudar nem se moldar para participar do cenário político. Né, mas depois que o Bolsonaro entrou no poder em 2018, essas coisas, as pessoas mudaram demais, né, seus posicionamentos, a sua visão de política. Hoje você chega em qualquer
Qualquer bar, qualquer esquina, eles estão discutindo política, sabe o nome dos ministros, sabe o nome de deputado. Isso é muito importante, né? E mulheres como você, a Zoe, a Bárbara, né? São muito importantes para o crescimento da política no âmbito feminino. O que você acha disso daí? Como você vê esse movimento, né, das mulheres jovens? Eu acredito que a política atrai mais os homens do que as mulheres normalmente, por ser talvez um cenário de protagonismo em que as pessoas falam e têm voz, e na maioria das vezes as mulheres preferem outros assuntos ou talvez outras atividades. É uma pauta, assim, um assunto que os homens se interessam mais, só que existem sim mulheres que são a minoria, eu acredito, porque no Brasil, se não me engano, são 16 mil candidaturas de pessoas que se candidatam e não fazem a campanha, e 14 mil são mulheres, então a gente vê que as mulheres não interessam tanto na política. Mas eu acredito que tem sim que ter o espaço da mulher, porque o homem e a mulher, eles pensam diferente. E na política terão pautas como direito das crianças, direito das mulheres. Talvez a mulher tenha maior sensibilidade do que o homem para lidar com essas pautas, para trazer, né, o que realmente importa, uma outra visão do que o homem. Então, não tem que ser um cenário governado, né, nem legislado só por homens. Eu acredito que precisa também das mulheres e que mais mulheres se interessem por política. Que mais mulheres sejam influenciadas por vocês, né? E eu tenho certeza absoluta que vocês vão dominar o mundo. Vocês são muito mais inteligentes, muito mais espertos que a gente. E Amanda, como que você enxerga o feminismo no Brasil? Eu acredito que o feminismo no Brasil, ele começou a ter mais força durante o governo do PT, né? Que veio Lula. E, infelizmente, o feminismo aqui no nosso país fez com que os jovens ficassem perdidos. Eu vejo uma cultura assim, feminista que está acabando com a identidade da juventude, está trazendo letras de funk pornográficas para as crianças, trazendo para os adolescentes. A gente vê que hoje em dia a mulher não tem mais valor nenhum, nem para ela mesma, nem para os homens. Eu acho que o feminismo no Brasil é excelente para os homens. Os homens, assim, devem estar nadando de braçada, né? Então, eu acredito que essa desvalorização da mulher hoje em dia foi criada pelo feminismo. Hoje em dia, a mulher ela não tem mais valor nenhum nas atitudes, estou falando assim, de maneira geral. Claro que existem mulheres cristãs, mulheres conservadoras e mulheres que ainda se dão respeito, mas na cultura, infelizmente, as mulheres agora querem se equiparar aos homens. E na natureza, a mulher não é igual ao homem. Então, o homem está se divertindo, né? Com esse tanto de mulher aí que está com essa cultura de feminismo e também os jovens que estão sendo influenciados. Hoje em dia é muito, muito perigoso até numa roda de jovens você se posicionar, falar valores cristãos, porque é perigoso você até apanhar, né? Que o pessoal está ficando muito doutrinado por essa cultura de esquerda e cultura feminista. Isso essa doutrinação já vem há muitos anos, né? E agora que está chegando o resultado aí, cabe a nós, eu, você, a todos que pensam como a gente, que estão assistindo, né, o nosso podcast, fazer alguma coisa, se posicionar, né? Porque acho que já passou da hora da gente dar a cara a tapa, como eles fazem. Eles são bem organizados, eles são agressivos nessa parte. Então a gente tem que ser assim também, a gente não pode mais ser omisso, né? Voltando um pouquinho para a presidência, Amanda, presta atenção. O nosso presidente ele tem 19 milhões, vendo que o Instagram é a maior rede social que nós temos hoje, né? Ele tem 19 milhões de seguidores no Instagram e o líder das pesquisas tem 4 milhões. O que você acha dessas pesquisas aí? Eu acredito que essas pesquisas são fraudulentas. Inclusive, uma repórter na Espanha trouxe essa questão que as pesquisas podem estar sendo financiadas, inclusive, pelo narcotráfico, porque a esquerda quer facilitar a entrada de drogas no país e eu acredito que essas pesquisas são totalmente fraudulentas. Uma das maiores importâncias do presidente, né, como as pessoas veem ele,
é que ele é uma pessoa muito influente e uma pessoa que tem carisma. Então, as pessoas acabam que gostam do Bolsonaro, torcem pelo time Bolsonaro. Hoje em dia, política está mais divertida do que futebol, né? Eu sou cruzeirense, eu que o diga. Não tem nem como torcer mais. Então, a política está muito divertido. As pessoas, elas querem vestir a camisa do bolsonarismo. E eu não vejo nenhum lulista, assim, na rede social. Dificilmente, não vejo ninguém... Lula, que... Muito difícil ver algum influenciador que seja Lula, que queira. Então, nós, os conservadores, a gente tem muito mais espaço do que as pessoas da esquerda. Então, eu acredito que o posicionamento dos jovens na rede social mostra o favoritismo do presidente Bolsonaro, que, na minha opinião, está à frente das pesquisas. Se fosse depender de pesquisa, ele não tinha ganhado, não tinha nem para o segundo turno, né? Então, são pesquisas aí tendenciosas. E o que você acha da importância dos jovens nas eleições, né? E de que lado que eles estão? Eu acredito que os jovens, eles são formadores de opinião. Tanto na família, talvez os pais não tenham quem votar e os jovens, como são fervorosos, né? Eles trazem assim, um candidato, convencem os amigos, os pais, estão nos grupos. Então, eu acredito que os jovens, eles têm essa tendência de influenciar e também é muito importante, porque a juventude, ela que está formando a nova geração, serão os futuros profissionais. Então, eu acredito que o jovem, ele tem tanto esse papel de influenciar, de fazer campanha, de se posicionar, mas também é importante porque eles serão governados e vão governar. Exatamente. E eles não percebem isso, né? Eu visito algumas escolas, visito algumas comunidades e percebo isso. Eles não têm noção do poder que eles têm para mudança, para realmente fazer a mudança, né? Então, eu espero que eles enxerguem, vejam isso o mais rápido possível, que a gente vai precisar muito deles, né? Você já jogou vôlei? Você já praticou algum esporte? Eu jogo futebol. Você joga futebol? Já competi nos jogos jurídicos, né, da faculdade de Direito. Mas de campo ou de quadra? Os dois, eu prefiro de campo. Eu prefiro de campo, a gente corre mais, é mais divertido. Mas eu também jogo de quadra, que é mais comum, né, entre as mulheres. Mas eu adoro futebol. Vôlei, eu gosto também, mas eu nunca... apesar de eu ser alta, eu nunca fui tão boa no vôlei. Futebol tem mais facilidade. Você joga do que no futebol? Ala direito, né? Eu sou... Tipo assim, eu jogo como pivô quando é futebol de quadra e lateral direita quando é de campo, assim. Legal demais. E o que o esporte te ensinou? O que você aprendeu com o esporte até hoje? Eu acho que o esporte ele tem a ver com saúde, tem a ver com consciência, até com a questão da autoestima da pessoa. A gente entra em desafios e vê que podemos solucionar os desafios. Traz um senso de motivação, a gente fica motivado, tanto a torcer quanto a jogar. Então, uma coisa que na rotina, no trabalho, não tem tanto, né? O esporte, eu acredito que seja bem motivador e para formar a personalidade da pessoa, tanto na infância quanto na adolescência, é muito importante para ela superar desafios e ver que ela é capaz, né? Porque a gente está tendo uma geração agora com muito problema de autoestima, doenças, né? Transtornos. Então, eu acho que a juventude, ela deixou um pouco de praticar esporte. A gente não vê tanto esporte igual antigamente. Não vê. O esporte é fundamental, né? O esporte, principalmente na minha vida, tudo que eu tenho hoje eu devo ao esporte. E mais do que eu sempre falo, mais que você saber dominar uma bola bem, chutar uma bola bem, né? É você saber trabalhar em equipe, você saber ganhar, você saber perder. Te ensina o foco, né? E uma ferramenta de inclusão social, assim, bombástica. Agora nós vamos brincar. Seguinte, eu vou falar uma ação do vôlei e você vai me responder, tá? Vamos falar do saque. O que a gente precisa colocar no jogo? A gente precisa colocar valores cristãos, conservadores, patriotismo, que hoje em dia se perdeu muito, né? As pessoas, elas não torcem a favor do Brasil mais. E também
direito das mulheres e das crianças. A gente precisa defender as crianças, porque os maiores prejudicados com essa cultura da esquerda, com a sociedade que a gente está vivendo, na minha opinião, são as crianças. A gente tem que cuidar das crianças do Brasil. A gente vê casos de crianças sendo abusadas, de crianças sendo sexualizadas, tanto por essa cultura, né, de esquerda. Hoje em dia, uma menina de 13 anos na periferia, ela já engravida. Ela já acha que é legal ser mulher de bandido. Então, eu acredito que o principal é a gente resgatar os direitos e ajudar para que menos crianças sejam abusadas, sejam perdidas e tenham aí essa educação horrenda que o PT deixou. Então, eu acho que a gente tem que preocupar com as crianças. Perfeito, perfeito. Na defesa, a gente não pode deixar de jeito nenhum que eles destruam o quê? Defesa, a gente não pode deixar que eles destruam a igreja e a família. A igreja e a família, no meu pensamento, são as instituições mais importantes, né? Porque a família é o primeiro contato que a pessoa tem com os valores, com os costumes, com a educação. E a igreja é o que resgata também o ser humano. Na igreja, você vê um viciado, né? Uma pessoa, um cracudo, como dizem, virando pastor com a Bíblia debaixo do braço. Então, também a educação é muito importante, é uma instituição muito importante, a escola. É formação mesmo do ser humano, que eu acredito que falta muito hoje em dia, das pessoas terem consciência da própria identidade, porque a identidade delas está sendo perdida com essas culturas de libertinagem, e também delas serem formadas como seres humanos, como adultos conscientes, adultos que querem trabalhar, não ficar só na rede social, né, fazendo dancinhas de TikTok, porque hoje em dia o jovem, ele não quer mais estudar, no meu ponto de vista. Antes, assim, até na minha época, que não tinha rede social quando eu era criança, a gente tinha, assim, admiração por quem formava em medicina, quem formava engenharia, direito, quem estudava muito, quem estava na sala e era o nerd, assim, fazer os grupos. A gente queria aprender a fazer redação, matemática. Hoje em dia eu vejo que os jovens que são valorizados não são aqueles que se esforçam, que estudam. São os jovens que estão nas festas, estão no TikTok, às vezes fazendo danças de TikTok, ou então letras de funk, que são assim, não preciso nem citar, né, que muita gente já sabe. Então, eu acredito que o jovem está perdendo isso, que é a formação tanto da educação quanto do ser humano, não quer mais ir na igreja, acha que a família está contra eles, né? Então, eu acho que a gente tem que resgatar a juventude e não deixar que as crianças sigam esse caminho que essa nova geração aí vem trilhando. Exatamente. A esquerda, ela tem muito disso, né? Já vem da cultura, da história dos filósofos esquerdistas, que eles falavam que tem que dividir para governar, né? Então, ou seja, você tem que acabar com a família, você tem que acabar com os valores, acabar com as crianças, aquilo que foi ensinado aqui. Então, eles tentam fazer isso. É isso que a gente não pode deixar. A gente tem que destruir, essa falácia deles, né? Esse tipo de coisa, para a gente não pagar o preço. Quais pautas a gente tem que trazer, assim, aflorar na sociedade? O que você acha que tem que ser discutido permanentemente na sociedade? Eu acredito que a educação é um dos pontos importantes, porque o PT destruiu a nossa educação. Então, o Brasil, as escolas estaduais, municipais, não tem mais base para as pessoas. Também eu acredito que deve ser discutido os direitos das mulheres, que hoje em dia são mães solteiras, assim como eu, né? Que eu tenho uma filha e eu vejo eu fiz até um trabalho social com as crianças, pessoas que não têm condições, e eu vejo que hoje em dia as mulheres precisam de trabalhar, e elas, às vezes, não têm com quem deixar os filhos. Então, não pode ser deixado de lado aquela cultura da creche, da escola integral, porque isso é muito importante para a mulher. Às vezes, eu acho até
uma injustiça, né? A mulher, ela tem 3, 4 filhos, aí ela ganha um salário mínimo para cuidar do filho de outra pessoa e os filhos dela ficam, às vezes, negligenciados. Então, eu acho muito importante discutir isso da mulher poder trabalhar, ter uma segurança para deixar os filhos. Muitas mulheres não têm condições nem de pedir uma pensão na justiça, porque, por exemplo, relacionou com um traficante. Como que vai pedir uma pensão de um traficante, né? A pessoa morre. E muitas mulheres estão com dificuldades de trabalhar, de sustentar a família, porque hoje em dia a gente tem um novo contexto de família. A família tradicional do pai e da mãe, que é o certo, que deveria acontecer, não, a gente tem que lidar com a realidade. A gente não pode ignorar que não existe tanto mais. Então, é uma mulher que tem que criar um filho, tem que trabalhar e não pode contar com o marido. Porque, como eu disse, hoje em dia os homens não precisam assumir nada, né? Antigamente, o homem ele tinha que ter uma família. Hoje em dia, tinha que honrar as calças, né? Tinha que honrar. Hoje em dia, não. Então, eu acredito que a mulher, ela precisa, assim, desse espaço para cuidar do filho e também para trabalhar. E a educação também é uma pauta muito importante para formar seres humanos. Fantástico, Amanda, fantástico. Você tocou em 2 pontos aí que eu também sou totalmente a favor. Agora vamos para o bloqueio. Aquilo que não pode passar de jeito nenhum. Ideologia de gênero. Aquela charge lá que você postou no Instagram, ela não pode passar. Não pode passar. Não pode achar. Não, a que você postou pode, que era do homem beijando outro homem, colocar em livro infantil, colocar para as crianças. Eu acredito que isso não pode passar, porque não é o normal. A gente tem que lidar com a realidade, tem que respeitar os homossexuais. Ninguém aqui tá falando em desrespeitá-los, ninguém tá falando em ferir o direito deles, mas a gente não tem que induzir a criança e o adolescente a achar que deve ser homossexual ou então que é normal mulher beijar mulher, homem beijar homem, no sentido assim. Porque tá tendo uma cultura de libertinagem. Às vezes a pessoa é até heterossexual, aí vira bi, o que eu já acho uma bagunça, né? Então, fica um tanto de gente, assim, mal resolvida. A pessoa tem que decidir. Se ela é gay, ok. Heterossexual, ok. Agora, esse negócio de bi, de ficar com todo mundo, ficar com planta, ficar com cachorro. Isso aí é Sodoma e Gomorra que tá voltando. Eu acho que a pessoa que se diz bissexual, por exemplo, ela quer uma baixaria na vida dela. Ela quer ficar com todo mundo, com tudo. Então, eu acredito que as pessoas... O gay, às vezes, ele não tem muito essa escolha, né? Então, ele tem que ir pra igreja, fazer um processo de libertação. Agora, essa questão de ficar com tudo, né? A gente vê gente casando com cachorro, cometendo absurdos. Então, eu acho que a gente tem que... Isso tudo tem que ser bloqueado e precisamos tanto da igreja quanto da família para ajudar as pessoas a crescerem como seres humanos e não ficar nessa cultura de Sodoma e Gomorra que tá voltando. A gente tá vivendo o fim dos tempos, né? Exatamente. Concordo 100%. Cada palavra que você falou, né? Essa ideologia de gênero eu sou totalmente contra. Eu fui cancelado exatamente por causa disso, né? A gente cada um tem a sua escolha. A gente respeita isso 100%. Cada um pode fazer o que bem entender. Mas não mexe com criança. Não queira induzir criança. Não queira colocar na cabeça delas... É uma coisa que a gente não acredita que é certo, entendeu? Depois que crescer, pode fazer o que quiser, né? Você é livre para fazer o que quiser. Não tenta induzi-las a certas coisas, não. Porque senão a gente vai ficar muito, muito nervoso. Agora é a hora do match point. A hora do match point. Qual vai ser a hora mais importante do jogo? As eleições. Por que, Amanda? Porque nas eleições a gente vai decidir o rumo do país, né? Imagina só, se a gente entrega a bola, né? Saca e joga a bola pro PT, aí acabou. Aí a gente pode desistir, entendeu? Então, se a gente tem que... quando a bola vier sacar, a gente tem que entregar na mão do Bolsonaro de novo. Exatamente. Se for pro PT, você bloqueia. Como colocar a mão, se bloqueia. Eu não entendo de vôlei. Mas não pode. Então, as eleições vão decidir muita coisa.
Tanto é que também, elegendo o Bolsonaro, ele precisa ter governabilidade. Não adianta colocar o presidente bom e colocar um Congresso horrível. Então, a gente tem que... As eleições, elas vão dizer muita coisa do destino desse país, eu acredito. E também, o próximo presidente, acho que vai poder indicar mais 2 ministros do STF. Isso. A gente está aí vivendo esse caos, né? Desse... Não vou STF, citar mais os nomes dos ministros, enfim. A gente está vendo um caos no STF. Aí, imagina só, o PT indicar mais ministros. O brasileiro já não está aguentando os que estão lá. Não, nós estamos lascados. A realidade é essa. Se a bola cai na mão do PT de novo, nós temos que trabalhar arduamente para que isso não aconteça. Né? E, como você disse, nós temos que ter ali parlamentares para ajudar o nosso presidente a governar. Né? A oposição lá ainda hoje é muito grande. Então, fica difícil qualquer pauta ser votada, qualquer lei ser aprovada. Né? Agora, eu vou ser bem direto e claro com você. Eu quero que você seja comigo também, tá? Zema ou Calil? Então, Calil de jeito nenhum. Não existe Calil no cenário político. Calil destruiu Belo Horizonte, ele que não vai destruir Minas Gerais. Calil não existe a possibilidade de forma alguma. O Zema, a princípio, eu gosto muito do trabalho dele. Eu acredito que ele vem governando, sim, de uma forma boa até. Só que a gente tem que ver se ele vai, né, se aliar ao presidente Bolsonaro. Temos que esperar como que vão ser os candidatos. Eu não conheço todos os candidatos ainda, mas até então eu gosto do Zema, sim. Mas vamos ver como que vai ser essa conjuntura. E eu acredito que o Zema, ele faz um trabalho legal. Tanto é que ele barrou a questão da ideologia de gênero. Isso foi bastante admirado da parte dos conservadores. O Zema, ele não tem que ser nosso inimigo de forma alguma. Mas a gente tem que ver quais serão os candidatos. Eu não posso falar qual candidato... Entre Zema e Calil, eu sou Zema. Mas vamos aguardar aí os desfechos. Perfeito. Concordo plenamente com você. E o trabalho feito pelo Calil aqui na capital, você acha que credencia ele a essa candidatura? Nenhum, nem de forma alguma. O Calil destruiu o setor de bares, restaurantes, eventos. O Calil, ele fechou a cidade inteira. Eu acho que ele tem uma característica ditatorial. Ele acredita que ele é o dono da cidade de Belo Horizonte. Ele tirou a cidade das mãos dos belo-horizontinos e colocou nas mãos dele. Ele nem na prefeitura você encontra ele. Acho que ele fica só na casa dele, não faz nada. Mas, assim, todas as decisões, ele fala, eu vou fechar a cidade. Eu vou abrir a cidade. As coisas não funcionam assim. Política é diálogo, política é consentimento. As pessoas, elas têm que ser contempladas, elas têm que ser ouvidas. Você não pode tirar do pai de família o sustento, que é o que ele fez. Eu vi muitos garçons durante essa pandemia ficarem desempregados, sem condições de sustentarem as famílias deles. Então, um cara que tira do pai de família o sustento e deixa uma família necessitada, para mim, ele não tem o respeito. E também essa questão ditatorial dele, de não ter conversa, não ter diálogo, uma pessoa arrogante, eu acredito que ele, em Belo Horizonte, ele mostrou a real cara dele, mostrou quem ele é. Então, que os mineiros possam aprender com o que ele fez aqui e fazerem a escolha certa, né? Porque, infelizmente, ele ter ganhado agora no primeiro turno foi um absurdo. Mas eu acredito que os mineiros terão essa percepção. Na verdade, também, agora mudou muito que as pessoas estão vendo que essa pandemia, muitos prefeitos e governadores destruíram com a economia. O presidente Bolsonaro, ele estava certo desde o início. Ele tentou nos proteger disso tudo que está acontecendo. Então, talvez na época da eleição de Belo Horizonte, as pessoas ainda não tinham tanto essa consciência. Agora elas estão percebendo. Então, eu acredito que ele não tem força nenhuma para ganhar uma eleição, muito menos capacidade de governar o estado de Minas Gerais. Concordo. Acho que a rejeição dele é muito grande pelo péssimo governo que ele fez, né? Ele acabou com muita coisa, muita gente, fechou muitos estabelecimentos, né? A incoerência dele foi muito grande, né? Ônibus lotados, mas você não podia ir trabalhar, mas os ônibus estavam... Então, concordo que ele não tem mais nenhuma chance de ganhar uma eleição, pelo menos aqui. Isso de ônibus eu achei muito engraçado, porque na época da campanha, ele postou que ele estava lá, acho que 5 ou 6 horas da manhã, dentro do ônibus,
né, se compadecendo com o idoso que estava lá. Ele até andou de ônibus, fez o vídeo, falou que era um absurdo, que ia abrir caixa preta da BH Trans, que ia fazer, que ia acontecer. Agora a gente viu que ele se aliou aos empresários de ônibus, né, de Belo Horizonte. Até que estava até pagando advogado. Então, eu acredito que ele mostrou a falsidade ali, porque eu até acreditei no Calil na primeira eleição dele, né? Eu cheguei até a acreditar no discurso dele, achei que ele ia abrir a caixa preta da BH Trans, que dentro daquele cenário ele seria a pessoa mais capacitada, porém depois eu vi que ele tem um viés muito de esquerda, né? E também ele teve um negócio de Museu das Putas, não sei se ele apoiou, mas ele mostra o tempo todo que ele é da esquerda. E isso não condiz. Ele mostrou a real face dele. E isso do ônibus foi uma coisa que me deixou muito assim, abismada. Como que o cara vai lá, anda de ônibus, faz um discurso e depois se alia com os empresários, ainda faz até corrupção no meio disso tudo. Então, eu achei... Não, Vocês são os velhos políticos, né? Decepcionou, porque ele falava que era hora de Calil, que ele não era político. Ele mostrou que político ele era muito antes da gente, né? Ele já era político muito antes de todos os políticos. Exatamente. Até. Então, eu decepcionei com o Calil. Decepcionei. E o Zema? O que você acha do Zema, do governo Zema, como ele tá? Você acha que ele está forte para a próxima eleição? Como está sendo o governo dele? Como que ele está administrando Minas Gerais aí? Eu acredito que até então o Zema tem uma aprovação muito boa, pelo que me parece, que as pessoas gostam muito do governo dele. Eu já fui em cidade interior, que os prefeitos elogiam muito o Zema. Ele, indiscutivelmente, é muito elogiado pelos prefeitos do interior. Isso eu percebo bastante. E até então eu admiro o trabalho dele, gosto, mas eu não sei qual vai ser o cenário, quem serão os candidatos entre Zema e Calil. Eu sou Zema, mas a gente também tem que aguardar, né? Mas o Zema, até então, eu não tenho assim, nada para falar contra ele, até onde eu sei. Essa coisa que você vai gostar, ó. Certidão de nascimento com gênero binário. O que é isso, Amanda? Eu acho que eles não têm mais o que inventar, nem o que fazer. São pessoas frustradas que não têm o que fazer. Para que a pessoa vai querer se identificar como não binário? Que isso? Da onde que inventaram isso? Da onde que surgiu? Eu acho que, assim, é o cúmulo do cúmulo. A pessoa não tem mais o que fazer, ela fica lá pensando na casa dela, não deve trabalhar. Porque gente que não trabalha dá, né, espaço para esse tipo de pensamento. Deve ser gente que não trabalha, não faz nada, fica o tempo inteiro em casa pensando em coisa, arrumando problemas e isso aí e inventa uns negócios desses. Então, eu acho que tem que ser contra. Nem existe esse negócio de não binário, ou é homem ou é mulher. E... uma palhaçada, né? Daqui a pouco estão querendo colocar os bebês que não têm culpa de nada, que não estão nem sabendo o que está acontecendo, como não binário. Então, eu acho que... E fora que esse negócio de não binário na língua portuguesa é um assassinato à língua portuguesa. Não existe isso. Então, eu sou contra. Por que você acha que eles insistem tanto em mexer com nossas crianças, tentar colocar essas coisas na cabeça delas? O que você pensa? É a cultura de Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Então, são pessoas ruins, são pessoas que têm pensamentos... Eu acredito muito nessas coisas espirituais. Eu acredito que são pessoas que também têm influências malignas na vida delas, porque existem certos acontecimentos e certas coisas que a gente vê que realmente são influências malignas. Porque um adulto, se ele quiser fazer o que ele quiser, igual você falou, ok, é a vida dele, mas por que ele quer mexer com uma criança inocente? Eu não consigo ver outra coisa a não ser uma influência maligna na vida daquela pessoa. Eu acredito que a gente vive, sim, um conflito no mundo espiritual, uma guerra entre o bem e o mal, e, infelizmente, até a palavra de Deus, né, ela fala que o mundo já é do maligno. Então, é o maligno aí tentando distorcer as coisas, tentando tirar a identidade das crianças, tentando trazer a cultura de Sodoma e Gomorra. Perfeito. Por isso que a gente vê aí esses absurdos. Eu acho que é uma influência maligna mesmo. Perfeito. Concordo 100%. Eu não vou nem acrescentar nada, que você foi pontual. Como que você vê o movimento de censura e cancelamento da internet? E se você já foi cancelado alguma vez já por isso? Meu Instagram já foi derrubado.
É? O que você Foi. fez? O que você postou lá? Eu acho que eu não sei. Eu postei um negócio de uma feminista, mostrando as atitudes dela, que ela não se dava ao respeito. Aí eu acho que eu sofri mais de 1000 denúncias. E aí derrubaram a minha conta. Mas assim, eu não sei, porque eu não fico muito vendo o que as pessoas estão falando, não ligo muito. E eu acredito que esse negócio de cancelamento e censura, principalmente o cancelamento, tudo bem, eles podem achar o que eles quiserem. Agora, a censura é preocupante, porque é muito difícil hoje em dia postar as coisas igual. Você não pode postar a sua opinião sobre a vacina, você não pode postar a sua opinião sobre a Bíblia. Hoje em dia, se você pega um versículo bíblico e posta, você tá sujeito a ter aquele post retirado e ainda sofrer uma notificação, né, que você está violando as diretrizes da comunidade. Então, eu acho que isso é um desespero da gente conseguir propagar a verdade, porque já dizem, né? Inclusive na campanha do Bolsonaro, eu gostei muito da fala: conhecereis a verdade vos libertará. Então, como eles têm medo da verdade libertar as pessoas que estão nesses cárceres, eles censuram. São pessoas do mal, são pessoas que estão contra a família, pessoas que estão contra os bons costumes. Por que o Instagram, essa mídia de esquerda, veta uma pessoa postando a opinião dela sobre a vacina, ou então uma pessoa postando um versículo bíblico, postando uma pregação cristã, mas não veta uma menor de 12 anos rebolando funk, pessoas seminuas expondo os corpos? Isso pode. Letras de funk, tem uma letra que fala: ela só tem 15 anos, dá maconha pra essa mina que ela dá sem compromisso. Isso tá no Instagram de pessoas que têm milhões de seguidores, de influenciadores digitais, tem 8 milhões de seguidores, dançando essa música livremente. E isso não é vetado, isso é normal, é tranquilo. Agora, se houver lá uma pregação cristã, dependendo do que o pastor falar, ele vai ser colocado como violador das diretrizes da comunidade. Que diretrizes são essas? Pois é, tudo invertido, né? Valores invertidos, realmente é um absurdo. Agora, Amanda, nós vamos responder umas perguntas da galera aí que eles mandaram para você. Tá, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. A Júlia Silva pergunta o seguinte, Amanda: o Lula se diz líder nas pesquisas, mas não tem coragem de encarar o povo nas ruas. Ele vai fazer campanha em home office? Eu acredito que a rejeição dele é muito grande e ele tem plena consciência disso. Se ele andar na rua, ele vai ser chamado de ladrão, é perigoso as pessoas tentarem até bater nele, né? Então, uma pessoa que não consegue andar na rua, que tem que ficar só em casa, como que vai ter governabilidade? Como que vai fazer até uma campanha? Eu acho que a campanha dele tem que ser igual ele defendeu, né? De home office, porque na hora de destruir o sustento das famílias, de defender uma balela lá de um isolamento social, ele teve essa pausa. Então, agora que ele fique em casa mesmo, fique lá no home office dele e deixa que o presidente Bolsonaro vai para as ruas para ser ovacionado, aplaudido, o povo andar de moto com o Bolsonaro, que eu acho ótimo, entendeu? Comer o churrasquinho dele, e o Lula que fica em casa mesmo. O Bolsonaro, o carisma dele é único, né? O Brasil ama ele. E as pessoas, elas não têm noção, que eu escuto as pessoas falando muito isso. Mas na época do Lula você comia carne todo dia. Mas na época do Lula você comprava. Eles não têm noção que tudo que eles estão passando hoje foi por causa da época do Lula. Entendeu? Se o Lula não tivesse arrebentado o Brasil, distribuído o dinheiro da forma que ele distribuiu, isso aí para mim foi comprar voto. Nitidamente ele comprou o voto da população, principalmente das mais necessitadas. E a situação que nós estamos passando hoje é consequência do péssimo governo do PT esses 16 anos aí. Né? Vamos para a próxima pergunta lá. Tiago Carneiro: encarar o 9 dedos é mole. Quero ver passar pelo bloqueio do Maurício. Uai, Tiago, pelo amor de Deus, olha. Não, mas eu bloqueava bem mesmo, viu, mano? Bloqueei, ainda deve continuar jogando? Não, acho que agora eu parei, né? Agora... Nem assim, por lazer, hobby? Lazer sim, mas agora já parei de malhar, já tô engordando, então... Mas quando eu tava no auge, era meu melhor fundamento.
Eu vi que você falou que no início você não jogava vôlei bem, não era? Não, eu era péssimo, né? E como que você conseguiu aprender isso Como assim? que você conseguiu jogar futebol? Você acredita que desde pequena eu sempre jogava com os meninos? Ah, você sempre foi boa. Não é que eu sempre fui boa, eu sempre, tipo, eu jogava, era natural com os meninos e tal. Foi uma coisa. Eu já fiz escolinha de futebol, mas eu comecei a jogar assim. Não, o meu negócio foi a insistência, né? Porque eu tinha, ó, com 15 anos, eu tinha 1,97 m, 1,97 já. Com 15 anos? 15 anos. Seus Só, pais eu são sou muito magro, altos? né? Mas eu era o dobro de magreza. Seus pais são muito altos? Não, normal. Normal. O meu pai falou que ele me adubou muito bem, porque eu sou o caçula, né? Você tem quantos metros? 2,8. Não, que isso. E isso mostra em você uma força de vontade muito, muito grande, né? Não. E também uma pessoa que tá disposta a pegar um desafio, encarar e mostrar que Mas tudo é eu possível. sou da seguinte pensamento, né? As pessoas, elas não começam a fazer as coisas pensando que vai dar certo, pensando que vai ganhar dinheiro. Elas começam fazendo porque elas amam fazer, porque elas são Sim. apaixonadas naquilo. E eu me apaixonei pelo voleibol. Por mais que eu não conseguia saltar, caía na rede, caía na quadra, mas eu era apaixonado por aquilo. Então aí a repetição, porque é repetição, né? Aí você vai aprendendo e gostando. Eu acredito que uma pessoa que ela tem mais insistência e que ela tem força de vontade também, que ela tá disposta, ela se sobressai muito mais do que uma pessoa, às vezes, que tem o dom, mas que não... Isso aí é 100%. Você descobre o seu dom, né? Igual você descobriu o seu. Então, se você era, né, como você disse, ruim no vôlei e tornou um fenômeno, então na política... Que agora fenômeno, que você tá... Amanda. Eu sou normal, eu sou trabalhador, eu era trabalhador. Então agora na política você vai encarar isso, quero ver, né? Vai dar super certo. Não sei não. Vamos para a próxima pergunta lá. Miriam Samanta, essa daí você pegou pesado, Miriam. Chaveirinho de Bolsonaro não representa as mineiras. O que é isso? Você que tem que responder ela. Eu tenho que responder, mas eu acredito que não tem muito o que falar, não, porque a opinião dela foi tão nada a ver. Acho que uma pessoa igual ela realmente não tem por que representar. Não, isso é petista, certeza. Petista roxo que vem dar palpite aqui. Vamos para a próxima pergunta. Lucas Souza. Parafraseando Olavo de Carvalho, não sei como consegue debater com os idiotas. E aí? Como você consegue debater com os idiotas? Na verdade, algumas opiniões são públicas, né? Então, você coloca sua opinião, por exemplo, numa rede social e você está sujeito a vários tipos de comentários. Então, não tem como você ficar ali filtrando o que você vai receber ou não. Então, acaba acontecendo um debate. Eu acredito que você tem que fazer o seu e não precisa perder tempo com pessoas que não têm o mesmo pensamento, ou então que são pessoas que não querem aprender. Eu acho que um ignorante, ele não teve a oportunidade de aprender, mas tem gente que realmente não quer aprender. Então, essas pessoas que não querem aprender, que são idiotas, que são pessoas que não querem evoluir, porque existe o ser humano que ele quer ficar estagnado, que ele não quer evoluir de jeito nenhum, que ele teve todas as oportunidades, mas ele, por decisão, quer ficar estagnado. Ele, eu digo que é um idiota. Não o ignorante, que é a pessoa que às vezes não teve ainda a oportunidade. Então, acho que a gente tem que debater com vários tipos de pessoas, mas esse que eu acredito que foi o que o Olavo quis dizer, o idiota, o que quer ficar estagnado, não tem muito o que você falar para a pessoa. É melhor o silêncio. É verdade, concordo. Vamos lá, então. Pedro Roberto. Quem ajudou mais no diploma? O cara que criou o programa ou o presidente que perdoou as dívidas? O pai tá on. Então, essa questão do FIES, a dívida é de 10 bilhões. Então, o Lula, ele não deu a faculdade. Ele colocou o nome do pessoal no SPC.
Agora, quem tirou o nome do SPC, né, que foi o presidente, sim, pode falar que contribuiu, porque ninguém dá a faculdade para ninguém, a pessoa que tem que ter disposição. Mas o presidente Bolsonaro contribuiu para que as pessoas tivessem a dignidade de ter o diploma e não precisar ficar lá com o nome no SPC e não pagar a dívida. Mais uma pergunta para você aqui. Você acompanhou o mandato do seu pai de perto, assim? Você acompanhou ele? E qual que é a importância de um deputado, né, na governabilidade de um presidente? Eu sempre acompanhei meu pai desde que ele foi eleito vereador na política, né? E antes, até nas campanhas. Eu acredito que um deputado federal, ele representa o povo. Então, ele dá voz para a população. Lá no Congresso, não tem como você ter discussões se não tiver representantes de pessoas que estão ali, né, aclamando para que a sua voz seja ouvida. Eu acredito que o deputado ele tem muita importância na votação dos projetos de lei, na proposição, na hora certa, porque um deputado bom não é aquele que propõe um tanto de projeto de lei. A gente não precisa de tanta lei. Tem muita lei que é até assim, não tem necessidade. Um deputado bom é aquele que sabe articular para que as boas leis passem, que saiba lá na hora da tribuna fazer um bom discurso, que represente as pessoas. A pessoa, quando ela vota no deputado, ela não está votando em todas as leis que ele vai votar, não está participando de todas as decisões, porque é impossível você concordar com uma pessoa 100%, a não ser que você seja ela. Mas você está dando um voto de confiança para uma pessoa que você admira, que você concorda e que você acha que, apesar de que não vai ser perfeita, vai dar o melhor para suprir as necessidades do povo. Então, um deputado como representante do povo, ele tem muita importância. E eu acredito que meu pai, ele tem uma trajetória, assim, admirável. Meu pai, ele tem essa característica sua, é que pega uma coisa e deslancha nisso. Ele tem muita resiliência, muita inteligência emocional e muita fé, o que eu acho que contribuiu bastante. Meu pai é o tipo da pessoa, assim, que ele aguenta qualquer pancada e resolve qualquer BO. Fantástico. Eu gosto de gente assim, eu sou desse jeito. Então, eu me vejo nessas pessoas. E para você, Amanda, qual foi a maior mentira de 2022? A terceira via ou o Alckmin vice do Lula? Eu acredito que são mentiras equivalentes, mas a pior mentira mesmo é a terceira via, que tá aí para mostrar que não existe. Mas você acha por que veio essa terceira via? Você acha que foi planejado? Eu acho que não tinha... são pessoas, assim, muitas traíram o presidente, né? E tentaram se destacar ali em um cenário que surfaram na onda Bolsonaro, depois tentaram... pensaram que poderiam ocupar o lugar dele. E também pessoas que talvez não se agradam com nenhum dos dois lados. Isso aí você acha que pode prejudicar o governo Bolsonaro, de alguma forma, essa terceira via? Creio que não. Acho Porque, que na verdade, quem vai para o segundo turno é os dois, não tem como, né? Não tem. Então... Mas eu acho que a terceira via também não devia existir, não. E a imprensa brasileira, o que você fala dela? Dá para confiar no que ela publica, no que ela fala sobre as pessoas? Não, eu não digo por todos os jornalistas, né? Porque eu seria injusta. Existem ainda jornalistas que são bons. Mas você sabe de quem que nós estamos falando aqui, né? O maior veículo de comunicação que nós temos no país hoje, que é uma vergonha, né? Então eu acredito que a maioria dos jornalistas de hoje e dos veículos de comunicação, eles são tipo uma máfia, assim. Eles querem propagar aquela ideia como se fosse uma verdade absoluta e não aceitam outro tipo de discussão. Então, eles querem ali colocar como se fosse enfiar na goela da pessoa aquela ideia. Esse maior veículo de comunicação que você citou, ele fica o tempo inteiro tentando construir ideias contra o presidente Bolsonaro e não consegue elogiar o presidente em nada, e é só coisa ruim. É verdade, concordo plenamente. E essa daqui é a que eu mais gostei. Quando que nós vamos ver a Amanda representando a gente na política em Minas Gerais, hein? Então, a princípio, quando eu comecei esse trabalho, eu não tinha pretensão de candidatura alguma. Foi mais, assim, pela questão do meu pai e também
que eu sempre fui uma grande torcedora do meu pai. Então, eu sempre quis agregá-lo em alguma coisa por tudo que ele já fez por mim. Eu queria ajudar, nem que fosse um pouco. Então, e também o presidente, né? Porque a gente vê o presidente Bolsonaro, a gente quer defender ele até o fim. Então, eu não tinha nenhuma pretensão. Hoje em dia, eu não descarto uma candidatura, mas eu também não digo que eu já defini 100% que eu sou candidata a alguma coisa. Mas é uma coisa que pode ocorrer, porque as pessoas, elas me pedem, me cobram. E eu acho que quando você assume um trabalho assim, você tem que, de alguma forma, colocar o seu nome à disposição em algum momento. Eu não fui candidata em 2018. Se eu quisesse, né, surfar na onda do Bolsonaro, não fui candidata em 2018. Não fui candidata a vereadora agora, porque... Em 2018 você já era dessa forma? Assim? Já, eu não no Instagram, né? Porque isso de rede social foi novo pra mim. Mas eu sempre, eu brigava na rua. Quase ia presa nas campanhas. Gente, nossa, quase ia presa assim, né? Porque as pessoas não aceitam você estar com a camisa do Bolsonaro. As pessoas, né? Mas eu tava lá na campanha o tempo inteiro, pedindo voto pro Bolsonaro o dia inteiro, com a camisa do Bolsonaro, com a bandeira do Brasil, ia nas manifestações falar do Bolsonaro. Então, eu já tinha esse trabalho, não na rede social, mas eu já era ativa nisso. E na rede social, na verdade, eu postava sim. Sempre postei coisa de política, mas eu não tinha a voz que eu tenho hoje. Mas eu não candidatei em 2018. E se eu quisesse surfar na do Bolsonaro, né? Meu pai, ele era candidato a deputado federal, nada me impediria. Eu não candidatei porque eu achei que não era o momento certo também na minha vida. Porque se eu me dispor a alguma coisa, eu tenho que ter a certeza que eu vou conseguir entregar. Em 2018, não candidatei porque eu estava passando por vários momentos e vi que ali eu não conseguiria entregar um trabalho bacana. Para vereadora agora, a mesma coisa. Eu não queria candidatar só por candidatar, sem ter a certeza de que eu iria, sim, participar ativamente, entregar um trabalho bacana, porque não era ali o momento também, né? E se eu candidatar, e também não queria ficar pulando de candidatura, candidata a vereador, depois candidata a deputado. Eu prefiro focar em uma coisa só, né, e ver qual que é o meu propósito. Não vou candidatar a vereadora, sendo que talvez o propósito e algo que eu quero não seja isso. Lógico. Então, eu prefiro dar tudo de mim para uma coisa que eu já sei que é certo. Porque como que eu ia, sei lá, candidatar a vereadora, que eu já tinha essa voz um pouco ativa, candidata a vereadora e depois ficar fazendo campanha para... Não sei. Então, agora eu me vejo, sim, pronta, me vejo preparada, vejo que as pessoas me pedem muito, mas vamos aguardar quem serão os candidatos. Igual eu disse, não quero atrapalhar ninguém no sentido assim, talvez tenha pessoas que tenham mais oportunidade que eu, se eu for para apoiá-las, tudo ok. Mas eu não descarto uma candidatura, até porque tem muita gente me pedindo. Né? Inclusive a gente. Eu acho que você precisa ir, sim. Nós precisamos de pessoas como você na política. É sua obrigação entrar, tá? Você muito fazer bem. essa... Agora nós vamos pro momento final, é um dos que eu mais gosto, é a hora do rally. Agora eu vou te fazer uma hora do rally, aí, beleza. Vou falar uma palavra e você vai responder com a palavra, Vitor, ou ela pode falar o que ela quiser? O que vier na sua mente. Tipo um ping-pong. Tipo isso aí. Então vamos lá. Deus. Essência. Família. Base. Ideologia de gênero. Morte. Não sei. Pode falar isso? Pode, que você pode falar tudo. Tudo bem. Felipe Neto. Ele me bloqueou no Instagram. Sério? Me bloqueou. Que isso? Felipe Neto. Felipe Neto é um cuzão. Por que ele me bloqueou? Nelipe Feto. Então manda ele me desbloquear lá e vir falar comigo. Ô, Felipe Neto, desbloqueia a Amanda aí, tá? Do Instagram, do Instagram. Por que ele me bloqueou? Ele agora vai fechar o Twitter, né? Vai dar uma travada no Twitter lá, porque não tem psicológico. O cara, quando ele entra numa guerra pra guerrear, ele tem que ter cabeça, senão ele pede pra sair. Eu já falei lá no meu Instagram. Eu só quero que ele me desbloqueie do Instagram e que venha responder alguma coisa se eu falar dele. Porque é muito fácil, né? A pessoa vai lá e bloqueia. Você vai fazer o menino chorar, Amanda. Vamos parar, você vai fazer o menino chorar, tá? Sérgio Moro. Traidor. Concordo. Minas Gerais. Raízes. STF. Ditadores. Concordo. Passaporte da vacina. Absurdo.
Eleições 2022. Decisão importante. É ruim de prosa. Ruim de prosa? Lula. Quem que é? Não, também quem é muito ruim de prosa é o Dória, que eu acho. É mesmo. Péssimo. Verdade. Calil também tem um tanto de gente. Isso aí Mas a gente pode colocar pra ter uns carisma 20 na e saber conversar com as pessoas são poucos, né? Então, E temos que ter muito cuidado aí. e também as pessoas têm que estar dispostas a conversar. Tem gente que não está disposto. Então, Os ditadorzinhos, né? ruim de prosa também, eu já defini uma pessoa. Agora eu defini a pessoa. Porque tem tanta gente. Alexandre de Moraes. Pode colocar aí. Alexandre de Moraes é ruim de prosa. Ele é ruim de prosa mesmo. Amanda, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer receber, pela conversa, te conhecer, todos te conhecerem aí, tá? Espero que você embarque nessa jornada, tá? Porque você precisa, nós precisamos, e se você precisar da gente, nós estamos à disposição, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, fiquei muito feliz quando recebi o convite. E você é muito bom de prosa, faz jus ao nome do podcast, que eu desejo todo sucesso. Obrigado. Tenho certeza que vai bombar. Você virou um fenômeno na rede social, foi abraçado por todos os brasileiros. E eu tenho certeza que na sua trajetória agora é só sucesso. E que a gente possa contar com você também na política para continuar defendendo. Que você mostrou, né, que você não negocia os seus valores. E uma pessoa assim é muito importante na política. Então pode ficar tranquilo que a porta que se fechou vai ser mínima, perto da que vai se abrir para você. E espero que nós possamos, de alguma forma, estar juntos nessa. Você conte comigo. Também quero contar com você em prol de um Brasil melhor, que é o nosso objetivo em comum. Amanda, palmas para você. Muito obrigado pelas palavras, tá bom? Foi um prazer. Gente, essa foi a nossa segunda entrevistada, Amanda, fenômeno, tá bom? Obrigado a todos vocês aí. Como é que é, Vitor? Curte, compartilha, clica no sininho aí para vocês receberem as notificações, tá certo? Até a próxima, um abraço. Tchau, tchau. Ô, gente, só